Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falamos muito aqui sobre o relacionamento com Deus, que pregamos que ele precisa ser simples, profundo e direto. E dentro dessas diretrizes existem alguns conceitos, pontos a serem ajustados para que a gente consiga permanecer sempre no caminho. E eu sei que você já passou por muitos desafios que tentaram te fazer desistir de andar com Deus. Mas eu estou aqui hoje para te fortalecer, aquecer o seu coração, pois só esse relacionamento vai te trazer paz, força e graça, amém? Eu quero falar com você hoje sobre a aliança do reino, Vamos ler o que está lá em Mateus 20, capítulo 20, verso 1 em diante, onde Jesus diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com seus trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo por volta de meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Uma parábola cheia de enigmas, de mistérios, de aprendizados. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a nossa maior obra é estar com Ele. A maior obra da sua vida é estar com Deus. Jesus havia acabado de desapontar o jovem rico, que lhe havia pedido instruções para entrar no reino. Se você ler um pouquinho antes de Mateus, você vai ver isso. Porque aquele jovem era apegado demais às suas riquezas. E ele estava ensinando os seus discípulos sobre o desapego que precisamos ter com as coisas da terra para ganharmos o céu. E então ele conta essa parábola. Ele tenta atrair a atenção dos discípulos para o conceito do reino. Tenta ensinar que Deus, o Rei, tem a sua forma de lidar e retribuir a cada um. Olhando para essa história apenas com a ótica terrena, nós podemos ter o mesmo sentimento de indignação que os primeiros trabalhadores tiveram. Precisamos confessar que, de certa forma, o salário dos primeiros trabalhadores não foi tão justo quanto aqueles últimos, se olharmos apenas pela ótica terrena. Eles receberam o mesmo salário que os últimos contratados, mesmo tendo trabalhado muito mais. Mas Jesus não estava falando de salário. Ele estava falando da importância de trazer o máximo de pessoas para a obra do reino. Deus não tem um departamento de RH, um relógio de ponto com um sistema de banco de horas. A história aqui é ilustrativa, mas a obra é real. A obra é o reino, é estar com Ele. O reino é estar com Deus. Deus não está atrás de pessoas para trabalharem para Ele. Ele está atrás de pessoas que queiram ficar com Ele. Isso é algo individual. Isso Jesus estava tentando ensinar ali. E essa é a diferença. E muitas igrejas, muitas denominações, entre aspas, estão atuando como um sistema de franquia na terra.
vendendo a ideia de que elas são a única forma de estar com Deus. E precisamos nos lembrar que Jesus é o caminho, mas a igreja não é o pedágio para chegar até Ele. Entenda algo: Jesus estava ensinando para os seus discípulos que o reino de Deus já estava sendo pregado há muito tempo e que muitos ainda viriam a acreditar naquela mensagem, e que não importa a ordem de chegada dos filhos do reino, que alguns iriam entrar no reino já quase no fim, no fechar das portas. Mas isso não era tão importante quanto estar de fato no reino. Importante é a pessoa conseguir entrar no reino. A nossa maior obra é estar com Ele. Por quê? Porque estar com Deus é uma construção, é algo que é feito continuamente, diariamente, e nós, como os filhos, precisamos nos concentrar nesse relacionamento com Deus. A nossa maior obra é estar com Ele. E ali havia muitos trabalhadores. Alguns chegaram primeiro, outros chegaram depois, mas todos estavam com Ele. E a segunda chave para você entender isso que eu quero deixar no seu coração é entre você e Ele. É só entre você e Ele. A parábola não era somente sobre a obra, a vinha, mas era sobre a forma como o dono da vinha aquela vinha lidava com cada um na sua terra. Entenda isso. E há alguns personagens aqui nessa história: o dono da terra, os trabalhadores e o administrador. E o centro da parábola é a ideia de que a vida no reino é algo individual, que ninguém, um acordo, uma aliança externa vai interferir nisso. É entre você e Deus. Você precisa olhar para a sua aliança com Deus e não à sua volta. Nós já entendemos aqui que a vinha é a representação do reino de Deus. E nós, como aqueles que foram recrutados para cuidar das coisas do reino, não temos muitas opções senão fazer a vontade do Pai. Não podemos viver por satisfazer as nossas vontades. E para viver o reino, nós precisamos aprender a desapegar das nossas vontades. E quando eu digo vontade, não estou dizendo de meros desejos momentâneos. Eu estou falando de coisas como justiça própria, necessidade de aprovação, indignação, ira, raiva, porque naquele ambiente já havia se instalado uma insatisfação, uma indignação, uma ira, porque muitas vezes temos vontade de fazer justiça com a nossa própria mão, de nos justificar para as outras pessoas, ou de não perdoar alguém, não sei. Mas na vida com Deus, não podemos ceder às nossas vontades. Isso quer dizer que vamos ter que perdoar muitas vezes, não querendo perdoar. E ir embora para casa parecendo que perdemos a discussão, mas na verdade o que fizemos foi dominar a nossa emoção. E na parábola que Jesus contou, diz que aqueles primeiros trabalhadores se indignaram e murmuraram contra o dono da vinha, porque se sentiram injustiçados. Agora eu te pergunto, será que aqueles primeiros trabalhadores voltaram no outro dia para o trabalho? Porque o que nos garante a paz é a nossa capacidade de superar as indignações das nossas perspectivas. O que nos garante a paz é a capacidade de superar as indignações das nossas próprias perspectivas. Às vezes estamos tão indignados porque estamos olhando apenas com a nossa ótica, não pela ótica de Deus. E para caminharmos com Deus, nós precisamos ter paz no coração. Caminhar com Deus nos traz essa paz. E a paz que excede todo o entendimento é o reflexo do coração que entendeu o controle do Pai. Sabe a paz que a Bíblia fala que excede todo o entendimento? Ela é o reflexo do coração que entendeu o controle do Pai. Você precisa entender que o controle está nas mãos de Deus e não na sua. É uma via, é uma jornada de duas vias. Para caminhar com Deus você precisa ter paz. E quando mais você caminha com Deus, mais paz você tem. Mas não há como caminhar com Deus sem paz no coração. Você precisa entender isso. E a paz vem quando você entende que o controle está nas mãos dele. Aí você deixa de lado a sua indignação, a sua justiça própria, aquele perdão que você não consegue dar. Confie em mim. Aos poucos você vai conseguindo se libertar disso. Terceira e última chave para encerrarmos. Não perca a sua paz. Essa paz que estamos falando, você não pode perder. Aquele ambiente de indignação estava instalado. E o dono da vinha então responde: então o dono disse a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você.
Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este o último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom, assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, encerra Jesus. Mas veja algo, o dono da vinha responde a um deles. Por que responde a só um, se eram muitos que estavam indignados? São detalhes que mudam o curso da história. Tudo que está escrito, para o nosso ensino foi escrito, a própria Bíblia diz isso. E para aprendermos, muitas vezes precisamos aprofundar, cavar as entrelinhas, sabe, garimpar. E o fato do dono da vinha ter respondido a somente um deles revela muito mais do que imaginamos. Respondeu só um. Veja, os primeiros trabalhadores foram os últimos a receber. Era uma ordem. Eles viram cada um saindo com seu salário na mão. E um, pela lógica, ficou por último. Apenas um ficou por último, o último de todos. Talvez, ou certamente, ele foi o líder daquele sindicato de indignação que foi instalado ali. Não sabemos. Mas o dono da vinha respondeu especialmente para um, pois havia sido ele o causador daquela insatisfação coletiva. E o dono da vinha direciona sua defesa a ele, enfatizando que o que foi combinado foi cumprido. A justiça havia sido feita. Por isso, é importante andarmos com pessoas que entendem as coisas de Deus, com pessoas que não ficam inflamando o nosso coração, colocando sementes erradas no nosso coração. Muitas vezes acontecem coisas com você, que você até lida bem, administra internamente e segue em frente. Mas aí vem uma pessoa que não soube administrar a situação e começa a inflamar você, colocar lenha na fogueira. E quando você vê, já está pensando igual a ela, já está indignado, se sentindo injustiçado, perdido, abandonado por Deus. Sabe, entenda algo, você não pode ceder às pessoas, aos ambientes, principalmente quando coisas sérias estão em jogo, como o seu trabalho, o seu casamento, a sua vida com Deus. Você precisa entender que a sua conversa tem que ser com Deus. E que com Ele você pode até se sentir indignado às vezes. Davi orou muitas vezes indignado. Você vai ver isso em Salmos. Mas com Deus, Ele vai te direcionar. Não vai inflamar o seu coração, tenha certeza disso. E principalmente na sua vida com Deus, na sua caminhada, no seu ministério, não viva com Ele olhando à sua volta. Mantenha os seus olhos nele. A sua recompensa vem dele, a sua aliança é com ele, não é com as pessoas. A balança dele, entenda algo, a balança de Deus não pesa duas vidas separadas. Pesa a sua vida com os seus atos. E o nosso compromisso como filhos é equilibrar isso. É aquela coerência que falamos tanto aqui. Então não viva olhando como os outros estão vivendo. Sabe, olhe para a sua vida com Deus, entre você e Ele, assim você não vai perder a sua paz. Escute Deus, foque na voz dEle e não ceda às vozes da terra, amém? Quem escuta Deus não se contamina com as vozes da terra. Anote isso, quem escuta Deus não se contamina com as vozes da terra. Assim você consegue permanecer na aliança do reino, amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz. Intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame sobre ela força, graça, sabedoria, Pai. Para que o Senhor traga paz para a vida dela, para que ela entenda a aliança que ela tem com o Senhor e que ela olhe somente para isso. Que nessa caminhada, Pai, ela seja fortalecida, que ela seja agraciada, Deus, com a Tua presença, com a Tua revelação, com a Tua paz. Que hoje seja um dia de paz, de boas notícias, de respostas do céu. Em nome de Jesus, amém? Se você lembrou de alguém, compartilha essa mensagem e eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.